Olá, nós estamos começando mais um GC Podcast e hoje eu tô muito feliz de receber ela, que foi minha professora de caráter cristão, então já entendeu como é que vai ser o podcast hoje. Pastora de adolescentes, a quem eu acompanho, eu tava aqui agora contando pra ela que eu chorei no casamento dela, chorei na consagração dela, porque quando a gente encontra alguém de quem a gente reconhece a unção, não tem como ser diferente, né? Então tô muito feliz em te receber de verdade. Mari, obrigada por ter vindo. Eu que tô muito feliz, muito honrada. Já vi mulheres maravilhosas passando por aqui, então saber que eu tô nesse time já me deixa muito honrada. Com certeza. Mari, eu vou começar perguntando exatamente quem é a Mari Machado. Eu sei um pouquinho, mas deixa o pessoal conhecer também. A Mari Machado é uma menina, como eu gosto de dizer. A idade vai avançar, a gente sabe disso, mas o coração sempre de uma menina que tá aprendendo. Uma coisa que eu sempre tenho em mim é uma menina aprendendo a andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Talvez seja por isso que o senhor fale comigo desse jeito. Porque é algo que eu não sei. E na vida a gente também não sabe de todas as coisas, né? Sem dúvida. Então eu sempre me imagino andando de bicicleta, aprendendo daquele jeito meio assim. E o Senhor me ajudando, me acompanhando. Em algum momento a gente falha, em um momento a angústia vem, o medo vem, a tristeza vem. E o Senhor limpa o meu joelho, assim. Eu sinto cuidado do Senhor me lembrando quem eu sou. Eu sou filha amada e posso continuar a caminhar com Ele. Então, eu me considero essa pessoa, essa menina aprendendo com a estrada da vida e compartilhando do que eu tenho aprendido. E compartilha mesmo. Amo. Eu amo. Amo isso aqui, amo olho no olho. Amo muito. Amo isso aqui, amo olho no olho, mas não o microfone. Não curto muito. Vídeo, pregação mesmo. Eu lembro que em uma das aulas que você me deu, você estava contando, era o testemunho de alguém que, honestamente, eu não lembro quem era, mas você estava falando exatamente de quando a gente precisa da plataforma ou do microfone para pregar. Não é mais Deus que tá no primeiro lugar no nosso coração. E aí, quando você falou isso do microfone, eu lembrei no mesmo instante, assim, dessa aula. E é, de fato, viver o pastoreio, né? Porque pastoreio não tem a ver necessariamente com você pegar o microfone e falar para muitas pessoas. Acontece. Nosso né? pastor sempre diz isso, né? Que um pastor tem cheiro de ovelha. É. E é muito preocupante, ainda mais no mundo da internet, talvez, que se levantam muitas vozes, muitas autoridades, que na verdade não são autoridades, porque não viveram aquilo, não têm olho no olho, não abraçam, não tocam a ferida. Jesus tocava a ferida. Jesus caminhava junto. Por algumas vezes a gente vê a multidão apertando Jesus, não era confortável. Pessoas muitas vezes não são confortáveis, mas o lugar do chamado é um lugar de pessoas. Então, às vezes, o púlpito nos afasta das pessoas. Eu costumo dizer que o dia que eu perceber que o microfone for maior do que o que eu vivo com o Senhor, sabe? O microfone for maior do que o olho no olho, se eu não tiver história para contar lá em cima, então o microfone não tem mais o seu lugar. O que importa mesmo é sarar a ferida, olhar. É muito gratificante. É porque a nossa missão é essa, né? É levar pessoas a Cristo. E não é o microfone que vai fazer isso. É porque o chamado é ir por todo mundo e fazer discípulo, não fazer seguidores. Exatamente. E discípulo sabe quem você é. Discípulo te acompanha. É a tal da vida na vida, né? Exatamente. Discípulo sabe onde você mora, né? Que perguntaram para Jesus, onde você mora? E Jesus prontamente levou eles para casa dele. Então, esse cuidado, esse olho no olho, eu sinto que esse é o meu lugar. O microfone é o meu lugar desconfortável que eu faço porque faz parte do processo. Exato. Mas o olho no olho, pra mim, é o melhor lugar. Feliz de quem tem esse cuidado. Eu só tive aula e já fiquei feliz. Imagina isso. Mário, vou aproveitar para entrar na segunda pergunta que eu quero te fazer. Sim. Você é filha de pastor, foi consagrada junto com a sua mãe, mas pelo menos desde que eu conheço vocês, o seu pai é pastor. Não sei quando ele foi consagrado. E eu lembro que quando teve um congresso na igreja, a gente te conheceu assim. Meu esposo estava na sua sala de workshop. Eu não sabia, eu tinha chego na igreja há pouco tempo, né? Eu sou paulista. Uhum. Então eu tinha chego lá há pouco tempo, a gente estava indo na Atitude e a gente te conheceu assim. E eu lembro que ele saiu, não sei nem se você sabe disso, mas ele saiu da sala do seu workshop falando assim, eu quero conversar com o pai dela. Porque o meu esposo tem uma filha, eu tenho uma enteada, né? E ele falou, eu preciso entender o que ele fez na criação dela. Porque eu quero fazer a
mesma coisa com a Alice, Legal. sabe? Então, a minha segunda pergunta é exatamente essa, assim, o que é, de fato, ter... Aí, eu já perguntei isso pra mães, agora eu quero perguntar pra filha, é a outra visão, Aham. né? O que é ter pais que te ensinam o além de ir na igreja, o amar a Cristo? Tudo. E como que isso se dá, né? Eu fiz uma live com meu pai ontem, né? Eu não assisti a live inteira, mas eu vi. Mas foi muito legal. E eu sou muito agraciada. Eu realmente me enxergo num lugar. Se eu chorar aqui, Pode chorar, não tem problema nenhum. Eu também choro quando eu falo dos meus. eu realmente me sinto muito privilegiada. Os pais que eu tive, a influência que eu tive. Meus pais não eram as pessoas que iam só na igreja, entendeu? Por diversas vezes eu abri a porta e minha mãe estava ajoelhando no quarto. Diversas vezes a minha mãe me chamava para ler a Bíblia. Eu lembrei ontem, e muitas pessoas falam, já teve oportunidade de eu pregar e depois meu pai pregar, da gente viajar para pregar juntos. Que legal. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu lembrei que, na verdade, foi uma semente que meu pai lançou. O meu primeiro púlpito foi a cama do quarto dos meus pais, porque a gente fazia o culto doméstico. E aí meu pai falava assim, filha, você vai ler esse versículo e você vai explicar esse versículo. E eu explicava o versículo. Meu Com pai quantos anos? Ah, devia ter uns, sei lá, não faço ideia, não tenho ideia de anos. Não? Mas eu era pequena, assim, Ainda. sabia ler. Sabia ler, mas 7, não... 8 anos, talvez. Isso aí, mas não aquelas coisas mais profundas. Sim. Eu não tinha uma revelação dos céus com 7 anos. Eu explicava o que eu entendia do versículo, entendeu? Mas já é um ótimo caminho. Sim, e eu costumo dizer que meu pai talvez não imaginasse nem que ele seria pastor, porque meu pai foi consagrado pastor, eu tinha uns 16 anos. Eu não fui uma filha de pastor, assim, Você né? não nasceu filha de pastor. Não nasci filha de pastor. Mas com certeza eu nasci filha de um homem e de uma mulher que amavam a Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida. Os conselhos que meu pai me deu, eu lembro de uma vez que meu pai disse pra mim, filha, eu tinha feito uma coisa errada. E ele falou assim, filha, você não precisa me obedecer. Obedece a Deus. Porque se você obedecer a Deus, você vai estar me obedecendo. E essa frase, cara, isso aconteceu há muitos anos. Eu falo essa frase em casamentos. Quem me conhece já ouviu essa frase várias vezes. Porque marcou a minha vida, entende? Então, saber que eu tive uma educação que foi além da educação comum, além dos bons modos, mas uma educação que temia a Deus. Isso fez toda a diferença. Eu podia ter me tornado militar, eu podia ter me tornado dentista, eu podia ter me tornado médica. Ainda assim, eu sei que a minha paixão por Jesus seria a mesma, porque foi ensinada desde o comecinho, entende? E foi muito especial. Então, com certeza, ter pais que não só falavam, mas viviam o que falavam, fez toda a diferença pra mim. Toda. E eu não me enxergo hoje vivendo o que eu vivo sem essa criação. E as pessoas falam, a mesma pergunta que sua esposa fez, as pessoas falam pros meus pais. É. E aí, o que você fez? E eu lembro que uma vez a minha mãe respondeu, eu disse não. Mas eu disse não explicando o porquê do não. E eu só não disse não e eu também só não disse sim. E eu disse não e expliquei o motivo dos nãos. E realmente, foi isso. Minha mãe me disse muito não. Não, mas quando eu sou madrasta, né? Num termo. Mas você entende que o não, ele faz muita parte do amor. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Sim. Mas falar não é um gesto de muito amor. Às vezes, você corrigir dói mais em você do que na criança. Mas é um gesto de muito amor. Eu acho que foram etapas. Primeiro, é como se fosse nossa relação com Deus. Primeiro, minha mãe me disse muitos nãos. E depois desses muitos nãos, eu comecei a dizer nãos. Então, minha mãe me disse não pra música tal, minha mãe me disse não pro seriado tal, minha mãe me disse não pra uma conversa, pro namoro na adolescência, por exemplo, minha mãe disse não, meus pais disseram não. Mas depois desse não, eu disse não pra festa, eu disse não pra mentira, eu disse não. Então, primeiro foram os nãos que minha mãe me deu, que me deram força e me ensinaram a dizer os nãos que me trouxeram até aqui, entende? Entendo. É igual Deus. Primeiro Deus vai te falar um monte de não. E depois você já tem maturidade pra fazer não. uma escolha, né? Exatamente. É uma ótima analogia, inclusive. Eu nunca tinha parado pra pensar assim. Você... Eu acredito muito que Deus ele já vai preparando, de fato, todos os cenários, né? Você teve uma criação
eu posso dizer privilegiada, e eu tô falando pela essência, Sim. né, da sua casa e dos seus pais. E hoje você é pastora de adolescentes, né? Imagino que você deve escutar aí 1000 coisas que a gente nem imagina, né? Não sei exatamente de quantos adolescentes você cuida, mas vejo que são muitos. Você falou que você não é mãe, eu pensei, até a página 2, né? Porque divide um pouquinho. Mas o que eu queria te perguntar é assim, a gente tá num momento social de uma ideologia totalmente Sim. oposta à visão judaica cristã, de muitos temas no dia a dia inundando as nossas crianças e os nossos adolescentes, que são crianças ainda, de alguma forma, né? O tempo todo, né? Eles são muito, muito atingidos por isso. Sim. Aonde você vê, Mari, como pastora mesmo, que os pais perdem a mão nesse momento? De repente pode ser o dizer ou não sei se é isso que você vai me trazer, mas usando até o que você disse. Aonde os pais e a igreja estão perdendo a mão e muitas vezes perdendo essas vidas no sentido de não aproximar mesmo, né? De não trazer. Eu disse que eu aprendo muitas coisas com meu pai, né? E ontem eu falei que tem coisas que eu aprendia ouvindo ele dizer para as pessoas. E falando com um discípulo uma vez sobre célula, ele falou assim, quando acaba o relacionamento, sobra só o regulamento. Dizendo assim, olha, se você não cuida desse líder, daqui a pouco ele vai estar fazendo só por fazer e você vai perder essa pessoa. E é exatamente onde os pais perdem a mão. Eles querem o regulamento e não querem o relacionamento. Então eles dizem para o filho, você não pode fazer isso, você tem que dizer não para isso, você não é isso. Mas o pai nunca sentou para conversar com o filho do porquê das coisas. O pai nunca sentou para ver o que o filho está assistindo. Talvez exista um problema e o problema seja ver o problema tardio. O pai reclama talvez que o filho esteja dizendo, né, falando sobre a sua sexualidade, sentimento para o mesmo sexo, mas para esse dia chegar, teve muita conversa no WhatsApp que o pai não quis ver. Teve muito seriado que apoiou isso e que o pai não viu. Teve muito livro, teve muito vídeo que o pai não viu. Então, antes de apontar o grande problema, a gente precisa ir lá atrás e entender o que faltou. Onde os olhos dos pais estavam sobre isso. Talvez os adolescentes vão me matar se eu disser isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse lance de privacidade de um adolescente hoje. Quando eu era adolescente, acho que não tem problema nenhum dizer isso, quando eu era adolescente, um adolescente que quisesse ver pornografia, ele teria que ir numa loja videolocadora, ele teria que comprovar que ele era maior de 18 anos e tinha uma sala específica. Ele não ia ter acesso. Tinha uma sala específica que ficava fechada. Era uma coisa assim, né? Meu Deus, tem uma coisa lá que eu não sei o que é. A revista era uma coisa comprada que o jornaleiro não vendia, né? Assim, espero eu, não vendia para menores de idade. Hoje a pornografia está no nosso telefone a um toque. Então, o pai que deixa o telefone na mão do filho, assim, sem saber o que ele tá, 13, 12 anos, é desesperador. Não, e às vezes é bem menos. 7, 5 anos. Porque um vídeo leva para outro, entende? Então, precisa acompanhar, você precisa ver. Não é o mesmo tempo, é um tempo diferente. A liberdade é diferente, os conteúdos são diferentes. E eu vou ser bem, bem clara aqui, desculpa se eu mexer com algum pai e mãe que tá aqui, mas a gente precisa entender seriamente o que é prostituição. Porque, sinceramente, para mim, a gente tem adolescentes muito novas dançando danças sensuais a custo de algo. Pode ser não dinheiro, mas é a custo de fama, é a custo de um like. Exato. E talvez a sua filha tá fazendo isso e você tá achando bonito. Talvez a sua filha tá fazendo isso e você tá achando legal. Talvez ela tá fazendo isso e você nem sabe. Que é uma problemática muito maior. Então, eu acho que se pesa a mão quando não se tem relacionamento e só tem regulamento, você tem que, ao invés de, senta aqui, vou te explicar por que não. Senta aqui, você entende por que essa amizade não tem nada a ver com você? Você entende por que essa série não tem nada a ver com você? Ah, você tá assistindo isso? Vou sentar e assistir com você. Eu faço isso muito com a Alice, mas muito, muito, faço mesmo. Hoje precisa. Qualquer série, qualquer coisa tem alguma coisa. É assustador. Ela veio me contar de um desenho, isso tem 5 meses no máximo. E ela só me contando assim, um episódio e tal.
E aí um desenho cheio de miraculos. Aquilo já me acendeu uma luz, né? Aí eu falei pra ela, fui cozinhar e falei pra ela, vem aqui na sala, minha sala é integrada com a cozinha, e põe que eu quero ver junto com você um episódio. Honestamente, no episódio não tinha nada demais no sentido de exposto. Não tinha nada demais. Mas um termo que eles usaram me chamou a atenção. Eu fui pesquisar. Era o nome de um demônio. Eu chamei ela e eu falei o português claro. É claro que eu não vou deixá-la com medo, né? Aham. Mas eu chamei ela, falei e falei pra ela, você entende que não é sobre o que eu acho? Você entende que é sobre o que o papai do céu pensa? A Alice tem 10 anos, né? Uhum. Você entende que é sobre o que o papai do céu pensa? Eu não vou poder te proibir, porque você não fica na minha visão o tempo inteiro, mas é uma escolha sua com Deus. Você não vai estar chateando a mim. É sobre a sua vida com Deus. E aí ela saiu, eu chamei ela no quarto, tive essa conversa, ela saiu do quarto, foi até a sala com meu marido e falou: me ajuda a assistir um desenho, porque eu preciso repor o que eu assisto. No mesmo momento. Que é exatamente essa questão. Muitas vezes a gente fica. E aí eu tô falando como quem vive isso, né? Você tem aquele momento que você precisa trabalhar, por exemplo. Aí você fala assim pro adolescente, pro pré-adolescente, vai pro seu quarto e liga a TV, acabou. Você já não sabe mais o acesso que ele tá tendo. É monstruoso o valor que a indústria da pornografia tem colocado hoje. É assustador. Uhum. É uma das indústrias que mais tem lucrado e mais tem investido é a pornografia. E ela tem atacado crianças, jovens e adolescentes. Com alguma experiência que eu tenho, participei de alguns retiros e visitei algumas igrejas. E não aconteceu na nossa igreja, mas em um momento de confissão de pecados, de libertação. Uma adolescente que não me conhecia, porque eu não era dali. Uhum. Mais de uma, digo assim, 3 vieram assim, e todas com problemas de pornografia. Meu e quando Deus. você via, eram meninas lindas, muito novas, de 12, 13 anos. E meninas, e normalmente o Meninas. pessoal pensa que é menino que vai ter esse problema, né? Meninas. Assim, tem muito pano para manga pra gente falar sobre isso, mas o básico que todo mundo precisa entender é que a pornografia hoje é uma arma para matar famílias amanhã. Ela mata a pessoa hoje, mas Perfeito. destrói a família amanhã. Porque um menino ou uma menina que vicia em pornografia na adolescência, primeiro que tem sempre aquele lance do querer mais, como uma droga, é um vício. Sim. Então ele vai querer mais, mais, mais. E a segunda etapa é você casar e esperar que seu relacionamento vai ser o que você assistiu. E aí entra a frustração, e aí entra a dor, e aí entra a vergonha, e aí entra ideias do diabo, que é assistir junto, trazer uma outra pessoa pro relacionamento, enfim. Então, as famílias de amanhã estão sendo construídas hoje com a santidade e a pureza dos adolescentes que farão essas famílias. Eu tenho um sonho. Um sonho é que o Brasil seja conhecido como uma nação com um divórcio muito pequeno, com um índice de divórcio pequeno. Amém. E eu tenho esse sonho porque eu sei que está na minha mão como pastora de adolescentes. Porque é o casamento desses adolescentes Agora que vai sou eu que vou fazer isso chorar. acontecer. Entende? Porque não tem como eu sonhar isso achando que eu vou mudar a cabeça de hoje da galera. Mas se a gente começar a fazer casamentos saudáveis, puros e santos, daqui a algum tempo eles vão casar certo. E casando certo, o divórcio não vai ser uma possibilidade. E aí a gente pode ver isso acontecer. E isso vai acontecer com o acompanhamento desses adolescentes. Isso não se terceiriza. Eu vou pegar esse gancho. Mari, que conselho que você dá como pastora mesmo de adolescentes, pro pai que tá assistindo? Porque, assim, existem pais que acompanham, mas muitos pais, às vezes, nem têm tempo, digamos Sim. assim, né? Tem que arrumar. Mas você deve escutar isso direto, né? Que conselho que você dá, primeiro, para pai e mãe de adolescente que tá assistindo, e segundo, para pessoas que pastoreiam também nessa idade? Que conselhos que você daria como pastora? Primeiro é ouvir. Acho que o que eu mais escuto no gabinete é: não vou falar com a minha mãe, porque minha mãe não vai ouvir. E aí você vê um adolescente contando coisas absurdas. Você fala, cara, é óbvio que sua mãe queria saber disso. Mas talvez é só o impulso de brigar. Calma, ele vai te falar o problema, mas depois ele vai explicar o motivo. Ele vai explicar como ele chegou naquilo. Uhum. E aí você vai poder sarar. Então, o primeiro conselho é: não desespera. O segundo conselho é que, pelo amor de Deus, eu vou falar até olhando para as pessoas, adolescentes não são aborrecentes. Seu adolescente é uma bênção. Porque se fosse tão ruim do jeito que falam que é, a gente não teria mais humanidade. Todo mundo passou pela adolescência e tá vivendo tranquilo hoje. Então fica tranquilo. Vai passar. Tem outros pais passando pelo mesmo problema que você. Então não se desespera. Tenha a convicção de que Deus tem
toda a estratégia. Porque quando a estratégia, o método falhar, o poder de Deus vai sobressair. Então, consagre a sua casa ao Senhor. Sabe qual é o problema dos pais? Os pais querem que os filhos leiam a Bíblia. Mas Aí eu eles não leem. pergunto pra você, Kézia, se eu falar pra você que abriu um restaurante novo e que é muito bom, a primeira coisa que você vai perguntar pra mim é, você foi? E eu vou dizer pra você assim, não fui. Você vai Só falar ouvi assim, você vai, se você falar que é bom, se você experimentar, eu vou. E às vezes a gente vive isso com um adolescente. O pai quer que o filho lê a Bíblia, mas ele não lê. Você nunca vai conseguir fazer com que alguém chegue em um lugar que você nunca foi. Então, seja essa experiência, seja essa pessoa, leia junto. E o que você entendeu? Compra uma Bíblia na linguagem do adolescente. Você quer que o cara aprenda a ler a Bíblia com a linguagem mais complexa. Você quer senta aqui e assiste uma pregação de uma pessoa de um perfil diferente. Nada contra, mas às vezes uma pessoa que fala um pouco mais alto, uma pessoa que tem uma teologia um pouco mais complexa. Pro adolescente não vai ficar dentro do momento, né? Chega no YouTube e procura uma série cristã, procura um pastor conhecido para adolescentes, sabe? Procura algo que vai atraí-lo, sabe? Não é do seu jeito. Tem um perfil que você precisa alcançar. E para líderes de adolescentes, você não precisa ser um adolescente para ganhar adolescente. Cara, quando a gente tenta ir pro TikTok, fazer dancinha, a gente perde uma coisa muito importante chamada respeito. O adolescente não quer você tentando ser um adolescente. Não é um comparativo, né? Ele precisa de ver uma referência, não um comparativo, né? Ele não quer olhar e rir de você porque você está tentando ser um adolescente. Ele quer que você seja uma referência que às vezes ele não tem em casa. Isso é real. Nós temos muitos órfãos de pai vivo. O pai tá lá, mas a paternidade não. Então, óbvio que eu não prego de salto alto e saio coque, né? É óbvio que a gente usa o tênis, óbvio que eu tô atenta ao que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo. Você tem que estar atento, mas você não precisa se forçar a ser um adolescente. Deixa eles serem adolescentes e seja o pai espiritual, a mãe espiritual que eles precisam ser, que eles precisam ter. Vou continuar nessa seara aí dos adolescentes. Eu tenho falado, inclusive, aqui no GC e gravado alguns vídeos, falando fortemente sobre feminismo, né? E para os meninos, sobre a questão da descaracterização do papel do homem na sociedade. E aí, eu gosto muito quando vocês usam o termo da base vem forte. Porque é exatamente o que você colocou, por exemplo, sobre o seu sonho de ter um índice de divórcio quase que nulo, né? E nulo, em nome de Jesus. Como que você vê esses dois temas, né? Então, o feminismo na questão das meninas, e dos meninos também, porque acaba acompanhando, né? E essa descaracterização desse papel masculino no adolescente. E como é que se trabalha isso biblicamente falando, Mari? É bem complexa a situação. Eu posso unir os dois dizendo que a gente está criando grandes leoas indomáveis que ninguém domina e muitas vezes nem o Espírito Santo, e está gerando gatinhos. Os meninos estão cada vez mais bobinhos, infantis, frágeis. A gente vive uma geração hoje jovem, onde tem mulheres incríveis e meninos muito bobinhos. E aí acaba que essa menina incrível, ela tem que se diminuir, ela tem que se forçar, se humilhar quase pra caber num relacionamento de um menino que não pensa, que tá morando com os pais, usa o carro do pai, a gasolina do pai, enquanto a menina já tá comprando um apartamento. Entendeu a diferença? E tudo isso vem exatamente desse pensamento. Em relação aos adolescentes nessa área, tem duas coisas importantes. Primeiro, que a gente tem que saber antes de falar. Não adianta você falar assim, tá errado. Não, por que tá errado? A gente precisa estudar, precisa entender. Sabe? E eu estudei algumas coisas nesse sentido. E a primeira delas é que o feminismo nasceu em um lugar promíscuo. As grandes pensadoras, principais pensadoras feministas, tinham mais de um relacionamento, já tinham relacionamentos com pessoas do mesmo sexo naquela época. E muitas vezes até de outro sexo, mas eram amantes. Exatamente. Então o feminismo nasceu nesse lugar de promiscuidade. Isso já é suficiente para eu não querer fazer parte disso, ok? Toda a liberdade que eu tenho, e quero deixar bem claro uma coisa, eu acho que existe sim essa diferença entre homem e mulher, porque eu sou uma pastora.
Então, eu já ouvi muita coisa na minha vida. Já ouvi mais de uma pessoa dizendo na minha frente que não acha certo eu ser uma pastora, desvalorizando o que eu acredito, o que eu vivo. Uhum. Então, realmente não é fácil em algumas situações. Mas o que me empodera não é um movimento. O que me empodera é o poder do Senhor. O que me empodera é um relacionamento com Ele. O que me empodera é abrir a palavra de Deus, compreender, obter pérolas espirituais, sabe? E essas palavras me levam para um lugar diferente. Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, termina exatamente disso, que é Sim. o próprio testemunho dela que dá esse lugar de honra, Exatamente. E então, o que a gente precisa, ao invés de falar para as meninas que é errado, é mostrar para elas grandes mulheres de Deus. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô dizendo que mulheres são menores, porque existem mulheres hoje, Rádio Baker, adotando várias crianças que estavam ali perdidas e tal, e fazendo uma grande missão através do Espírito Santo de Deus. O ministério dessa mulher tem mortos sendo curados, entende? Uma grande mulher de Deus. E outras mulheres de Deus aqui, mais perto que a gente conhece. Então, cara, calma. Eu não tô dizendo que você tem que ser menor, porque esse é o problema da nossa geração. Você não pode dizer que você não concorda, que você, na verdade, para ele, você tá apoiando outra coisa. Não, não é isso. Eu só não concordo. Cada um tem o seu papel, né? Exatamente. Não é sobre ser maior ou menor, Exatamente. Né? Só que a gente precisa de diálogo. Volto a esse papo. Não adianta a gente querer mudar a mente das nossas meninas se a gente não tem paciência para um diálogo. Se a gente não escuta. Hoje a gente é a geração do miojo, né? Tá com fome, em 3 minutos você tem uma comida. Uhum. Você vai pro iFood e chega a comida. Sim. Então tem muita coisa chegando para elas de informação, só que são muitas informações rasas. O que a gente precisa é chegar nessas informações rasas e ir cortando, podando cada uma delas com a profundidade do evangelho, entende? Ah, legal, o feminismo falou isso, mas sabia que por trás disso tem isso aqui? Jesus olhou para uma mulher samaritana que ninguém queria olhar. Jesus se revelou primeiramente para uma mulher. Então, talvez Jesus não tenha sido esse primeiro cara que olhou para as mulheres antes das próprias mulheres se levantarem. Muito antes. Entende? Então, o que a gente precisa não é só dizer que tá errado, mas é mostrar, a partir de uma vivência espiritual, obviamente, e cortar essa superficialidade do que os adolescentes têm trazido em todas as áreas. Eles realmente tem muito conteúdo, só que é muito conteúdo raso. Ele lê uma legenda, ele não lê um texto mais. Entende? Então, o que é o Reels, se não um vídeo de 15 segundos, entende? Então, cortar essa superficialidade com profundidade do evangelho. É assim que a gente consegue mudar essa cabeça. E também crendo em algo sobrenatural, né? Porque às vezes a gente quer muito debater com a letra. É isso, não é isso? Não, vamos orar aqui. Sinta a presença de Deus. Jesus te ama, Jesus tem algo para sua vida. Você entende que isso vai além do que um livro, do que alguém escreveu? Você entende que vai além de uma filosofia? Alguém morreu por você e existe vida dentro de você a partir do Espírito Santo de Deus. Até porque quem convence é o Espírito, né? Às vezes a gente quer debater muito. E o Espírito Santo tem um grande trabalho a ser feito na nossa vida. Mari, outro ponto que eu queria entrar, e eu até pedi você, né, pra gente entrar nesse ponto. Eu falei aqui que se quiser eu conto seu casamento pra você, que eu assisti várias vezes. E eu assisti várias vezes exatamente por reconhecer que ali não era uma cerimônia comum, como eu disse, né? Tinha uma consagração daquele momento. Tanto é que teve apelo no seu casamento, né? Achei incrível. Acho que eu nunca tinha visto, de verdade. E todo o seu caminho ali pro seu casamento, eu sei um pedacinho por conta das aulas que eu tive com você, etc. Sei que você namorou o Rafa, vocês terminaram, voltaram, alguma coisa assim, né? Mas durante todo esse tempo, você obedeceu a Deus, quando eu falo assim, no sentido de se manter pura para o seu casamento, né? E que hoje em dia, assim, eu sou um pouquinho mais velha que você. No meu tempo já era um absurdo. 10 anos, mais ou menos, que eu acho que é a nossa diferença. E existe um movimento ali que deixa isso parecer ainda mais absurdo, né? Imagino que você deve ter passado as suas dificuldades neste caminho, né? Embora eu tenha certeza que você sempre carregou ali, eu quero a Cristo e é isso que eu quero. Eu acredito que a partir do seu casamento, você e o Rafa, né, que é seu esposo, vocês tenham muita consistência para passar essa mensagem do é possível para um adolescente que escolhe esperar, ou que muitas vezes está naquela dúvida, né? Não, pode mesmo, não pode, isso aqui não tem nada a ver, né? Enfim.
Então, eu queria dividir isso em duas partes de pergunta, assim. O primeiro é como isso influenciou diretamente o seu ministério. Sim. E, sem dúvida, te deu uma autoridade ímpar. Mas como é que isso influencia? E o segundo, eu vejo assim, você não casou tem nenhum ano, tô errada? Não, vai fazer um Vai ano fazer, ainda. né? Eu lembro que é pouco tempo, digamos assim, né? É recente. E muita gente, principalmente no primeiro, segundo ano, vive aquela lua de mel intensa, né? Vocês são novos, etc. Mas eu vejo que vocês se dedicam a fazer a obra juntos. E eu acho incrível, porque casamentos, eu acredito assim, sabe aquela história do Deus não une pessoas, une propósitos, né? Casamentos são feitos para engrandecer o nome do Senhor também. E vocês entendem isso, pelo que eu reparo, como uma missão. E vocês têm levado isso. Então, enfim, duas perguntas. O primeiro é, como é que a questão da pureza influenciou diretamente no seu ministério e você vive essa verdade? E o segundo, casamento é um tipo de exercício do ministério? E como é que vocês se uniram para isso? Primeiro, sobre a pureza, é que ela não começa na tentação do sexo em si. A decisão da pureza não começou quando eu decidi namorar o Rafael. A decisão da pureza começou quando eu era ainda uma adolescente e o filme da Sessão da Tarde, que tinha uma cena estranha, eu não queria ver. Então, eu tive um caminho ali de pureza que eu decidi viver, que tornou essa decisão uma decisão clara e nítida para mim, sem nenhuma outra opção. Então, às vezes, a gente também quer colocar... tem que ser assim, tem que ser assim. Calma, primeiro você precisa purificar a sua mente de tudo. Inclusive hoje de músicas, né? Porque as músicas hoje estão... Você quer muito... Talvez esteja falando com meninas aqui que querem muito viver isso. Cara, você quer muito viver isso, mas as meninas que você segue só vivem com uma roupa nada a ver, que falam mais da sensualidade do que de qualquer outra coisa. As músicas que você ouve são músicas que falam de sensualidade. Tudo que você lê e tal é sobre sensualidade, sexualidade. Então, obviamente, vai ser muito difícil para você chegar nesse caminho, entende? Então, existe uma decisão anterior a essa. Uma decisão de, literalmente, sacrificar para ter a sua mente santa e pura. Então, obviamente, quando a gente começou a namorar, era uma coisa muito clara para nós. Eu não vou mentir, porque não foi fácil nem um pouco. Nossos amigos... Eu morei sozinha 1 ano antes, né? E a gente tinha algumas coisas muito claras. Foi quando seus pais foram pastorear em Brasília, Isso, meus pais foram pastorear em Brasília. Então, 1 ano antes de casar, eu morei sozinha. E era interessante, porque a gente tinha uma célula na minha casa. E, às vezes, a gente ficava esperando alguém subir. O Rafael ficava lá embaixo esperando alguém subir pra eu subir. Mais de uma vez, aconteceu alguma coisa na minha casa. Sempre fui de ter minha casa cheia. Uhum. Eu esperava pra subir. E as pessoas, às vezes, achavam uma coisa muito louca. Tipo, cara, você só vai lá rapidinho. Você... Cara, mas foram pequenas atitudes para as pessoas loucas e que pra gente selaram a gente, entendeu? Tipo, guardaram a gente. Então, também tem isso, sabe? Se você quer viver isso, corta na semente. Foge da aparência, para você não precisar chegar nesse lugar. O que isso gerou no ministério, sem dúvida, foi a autoridade, né? Ainda hoje eu conversava com um casal e, cara, é isso mesmo. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu não sou um Superman, né? Eu sou Mariana comum, carne e osso, tenho minhas falhas e tal. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. O que a gente precisa... Quando você falou o quanto difícil é hoje em dia, você sabe que eu pensei que pra mim não foi tão assim, porque eu sempre estive na igreja. Perto de pessoas que pensam a mesma coisa de você, você vai perceber que, na verdade, é a melhor das decisões. Tá todo mundo passando pela mesma coisa que você. Então, eu acho que empoderou meu ministério nessa área, principalmente com adolescentes. Então, esse fato... E pelo YouTube, transmitido também. Então, assim, muitos pais de adolescente até hoje me agradecem por esse dia. Porque os adolescentes não vão a casamentos. Então, pra eles, casamento é uma coisa que ninguém... Tinha gente que falava que não quer casar. Mas a partir do meu casamento, falaram, caraca, é possível, minha pastora e tal, eu quero viver isso. Então, com certeza, essa decisão empoderou e abriu um caminho para os adolescentes de que é possível. Não é uma coisa da novela, não é uma coisa ultrapassada. Tem gente até hoje vivendo isso. E a sua segunda pergunta foi sobre o ministério. E é engraçado, porque na nossa lua de mel, nós visitamos uma igreja que a gente queria conhecer. E eu fiz um podcast em uma outra igreja. Óbvio que sempre conversando muito, né? A gente sim
trabalha juntos, sonha juntos. E vocês eram amigos antes de namorar, não era isso? Talvez seja porque a gente trabalha tanto junto ministerialmente, porque a gente já trabalhava ministerialmente. Nós nos conhecemos trabalhando na igreja, né? E a gente trabalhou sempre com as células juntos. Então, na verdade, é uma rotina que nós já tínhamos. E é muito legal, né? Hoje, a célula acabar e a gente começar a conversar, fulano de tal crescendo, fulano de tal, como é que a gente pode ajudar fulano de tal? É muito legal. Mas a gente também tem o nosso limite, né? Antes de tudo, nós somos um casal e a nossa família é nosso principal ministério. Então, quando a gente entende que a folga é necessária, a gente desliga o telefone e fica só entre a gente, porque a gente não quer cuidar de pessoas quando, na verdade, a gente está doente. Então, a gente tem o nosso tempo, a gente é fiel a isso, a gente tem uma regra lá de que quando fecha a porta, fechou a porta. E é um pouco difícil, porque eu trabalho na igreja integral, o Rafa não. Então, às vezes, o Rafa quer super falar de um monte de coisa da igreja e tal, e eu fico, Rafa... Eu já vi tudo isso hoje. É o meu momento. Vamos conversar sobre outra coisa. Mas a gente tem conseguido, assim, amenizar e tal. Mas com certeza a gente enxerga o nosso ministério, o nosso casamento com o ministério, e a gente quer muito agregar. O Rafa ama sair para ministrar comigo, porque ele gosta de sentar e ouvir o que a outra igreja está vivendo, e ele faz pergunta, e ele explica. Então, a gente realmente... É muito bom, assim. E isso fez muito parte da minha escolha, porque hoje eu penso que eu podia ter escolhido alguém, não sei quem, mas eu poderia ter escolhido alguém que não vibrasse com o que eu vibro. E talvez eu ficasse com esse sentimento de... Poxa, eu queria tanto viver algo, eu não consigo viver. Fica incompleto, né? Exatamente. Ele dá o melhor dele pra eu viver tudo que eu tenho pra viver. Eu costumo dizer que ele é a pista de pouso, sabe? Tipo, ele é uma pista pra eu voar mais alto e não tem essa de tipo, meu Deus, maior do que nada disso. A gente é junto. É casal, né? Uma só carne, todo mundo, e tem hora que eu quero lidar com um jeito, ele lida com o outro. Pastoreio é isso, né? Ele vê de um jeito e vê de ovelha de outro. A gente conversa, não, vamos fazer desse jeito então. Mas a gente ama muito, demais. Eu percebo. Eu achava que tinha intensificado mais depois do casamento. Estou entendendo que não. Que já era algo que acontecia. O que aconteceu é que com o casamento a gente ganha mais liberdade, obviamente, né? Sim, e tá junto o tempo inteiro, exatamente. né? É diferente, Vou pra quase a gente fechar, ainda quero tocar mais um assunto. Você me deu aula de caráter cristão. Então, eu não posso sentar com você aqui e não pedir pra você explicar de fato o que é caráter cristão, assim. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, caráter é quem você é quando ninguém tá olhando. E eu acho que o caráter cristão é você honrar a Deus nesse momento. Honrar a Deus independente do holofote. Ainda mais hoje com uma vida, né? Que a gente tem uma vida que a gente posta e a vida que a gente vive. Então, é honrar a Deus nessas duas vidas. E principalmente a que ninguém tá vendo. E eu lembro que na nossa disciplina, a gente conversou muito sobre as disciplinas espirituais. Então, para um caráter cristão, a gente precisa de um relacionamento com Jesus, a gente precisa de mergulho na palavra de Deus, a gente precisa de jejum, que é algo que precisa estar na nossa rotina diária, a gente precisa ser leal nas ofertas e dízimos. Se tem uma coisa que o casamento me ensinou, o Rafa me ensinou muito, é sobre isso, é sobre dízimos e ofertas. E a gente tem vivido experiências muito legais com Deus quanto a isso. Precisa ser parte da gente. Então, todas essas disciplinas, o aprofundar na oração, todas essas disciplinas fortificam em nós um caráter aprovado pelo Senhor. O caráter cristão vai além da moral. Porque tem gente legal, tem gente que não rouba, tem gente que não faz mal a ninguém, mas que não tem Jesus no coração. E isso para nós não é suficiente. Então nós precisamos... É obrigação, né? A moral é só a consequência, entende? De uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus não faz mal a ninguém, trata bem a todos, respeita a todos. Então eu acredito que o caráter cristão deveria ser, em nome de Jesus, o caráter de alguém completamente renovado pelo Espírito Santo de Deus e que mantém esse mergulho em Deus todos os dias. Para viver um caráter cristão, você precisa renová-lo a todo dia. O caráter cristão precisa de Cristo. Se você não tem um relacionamento com Cristo, seu caráter cristão está afetado. Não tem como, né? Ficar separado. Eu sei que você já falou aí de um sonho que você tem para a igreja, né, no Brasil. Aliás, para o Brasil, que é sobre o divórcio. Eu tenho outro. Eu vou perguntar. Mas quando você pensa na igreja no Brasil, assim, né, movimentos de avivamento, etc., o que eu vou, aliás, abrir em duas, assim,
primeiro, o que você sonha em ver na Igreja do Brasil de forma geral? E segundo, o que é o ministério da Mari de pastoreio? O que é o legado que daqui anos você quer olhar para trás e falar como Paula, assim, né? Do combate o bom combate, que missão que você quer ver que você implantou? Para a igreja no Brasil, eu sonho hoje o Espírito Santo literalmente em toda a carne, o que significa o condomínio de luxo, a comunidade. Às vezes a gente vive grandes movimentos, até de avivamento, grandes canais, que não chega a uma porcentagem da população hoje. Até por conta da internet e tal. Então, talvez a gente viva um evangelho um pouco glamourizado, infelizmente, hoje. Até na forma de vestir, se você parar para perceber. Então, eu realmente acredito num avivamento que chega para todos, sabe? Existe a dificuldade também de chegar em uma área mais nobre por conta de aparentemente ter tudo e não precisar mais de nada. Então, eu realmente acredito que o Senhor pode nos envolver de uma forma tão linda, que a gente vai ver as reuniões de grandes negócios terminarem em reuniões de oração. Amém. E pessoas sendo curadas. E a gente também pode ver situações como motorista de ônibus, diarista, sabe? Outras profissões onde todo mundo vai viver algo poderoso. Imagina você entrar num ônibus, num BRT e o cara... Gente, posso orar por vocês? Avivamento é isso. Eu acredito que avivamento não vem de uma aglomeração de pessoas em um show. Não é sobre isso. Avivamento é o poder de Deus fluindo em todas as áreas. Manifesto, né? Assim, tipo, avivamento é alguém chegar na porta da igreja e aí, cara, o que te trouxe aqui? Mano, eu não sei, ninguém me convidou, eu senti algo aqui. E eu precisava estar nesse lugar, sabe? Pessoas sendo curadas naturalmente, andando no shopping, as pessoas orando uma pelas outras. Eu acredito que isso pode acontecer em todas as camadas, em todas as áreas da sociedade. E para mim, o que eu quero deixar de legado é realmente uma revolução nas famílias a partir dos adolescentes. Que eles sejam pais que vão gerar filhos que serão respostas para essa nação, casamentos que vão deixar resposta para essa nação. Tem algo específico que eu acho que eu não tenho tempo de falar muito profundamente, que é sobre adoção. Queria muito que o Brasil, e é muito possível hoje que o Brasil se torne um país sem órfãos, porque a quantidade de órfãos hoje acessíveis, né, possível de adotar, é um número muito pequeno comparado até à quantidade de igrejas que a gente tem. Se cada igreja hoje adotasse uma criança, a gente não teria órfãos no Brasil. Esse é o cálculo que a gente tem. Então, eu queria muito fazer com que esses adolescentes já casassem pensando, cara, eu quero mudar a vida de um órfão, eu vou adotar uma criança, vou mudar a vida dela e assim gerar um país sem divórcio, um país sem órfãos e realmente um país cheio da presença do Senhor a partir das famílias, que é a principal unidade. É a base, né? Literalmente. Então, quando você diz que a gente fala da base vem forte, esse nome veio disso. A gente está preparando a galera, a gente está preparando um time que está jogando, um time que está disputando o campeonato hoje, mas que daqui a pouco estarão no time profissional. Daqui a alguns anos, você vai entrar lá na nossa igreja e os ministros da nossa igreja serão os nossos adolescentes preparados na base. Então, esse é o legado que eu quero deixar, uma igreja que continua a partir das famílias. Amém. E aí, pra gente fechar, a gente tá chegando aqui no final, queria que você falasse um pouquinho da base, aí pode falar horário de culto, como é que os pais acham, já deixa seu Instagram, fica à vontade. Fechado. Pode ficar à vontade, é seu. Gente, então, nós somos os adolescentes da Igreja de Batista Atitude, nós nos reunimos toda sexta-feira, 8 horas na nossa igreja. O nosso o nosso Instagram é @soudabase. Muito simples, bem brasileiro, a gente não gosta de americanizar as coisas. A gente é raiz, então traga o seu adolescente. Nosso ministério é para adolescentes de 13 a 18 anos, tá bom? E é isso. Lá tem poder de Deus, lá tem uma banda só de adolescente, lá tem uma intercessão de adolescente, oferta de adolescente. Eu só subo pra pregar na base. Eles são a estrela do negócio. Trabalham, né? E no fim ainda tem um pós-culto com fute-mesa e tal. Eles ficam lá até 11 horas da noite na igreja, que é muito legal também, que eu queria trazer isso. A igreja é a extensão da casa do adolescente. E aí você aproveita para eles não irem, inclusive, não terem a ideia de estarem em outros locais, Exatamente. né? A casa do pai é lá. É a estar casa na deles. casa do pai é a bom, hora que eles né? quiserem. Inclusive, a gente tá aumentando a nossa área de basquete lá da igreja. Então, assim, a igreja também tem investido para que os adolescentes se sintam em casa, na casa de Deus.
Gente, acho que é isso. Mário, eu queria te agradecer, né? É A gente isso. teve aqui algum tempo para conversar de alguns assuntos que eu entendo que são muito relevantes, né? Eu choro também, então eu tenho que segurar. Eu realmente queria te agradecer, porque foi o que eu falei aqui, acho que no começo, não sei se foi a hora que você chegou, já estávamos gravando. Quando a gente reconhece a unção de Deus sobre a vida de alguém, é algo muito especial, né? Estando muito perto ou não estando tão perto, a gente acaba tendo como referência. Você é mais nova que eu. Peraí que eu não quero chorar. Você é mais nova que eu, mas de fato você é uma referência no reino. E eu louvo a Deus, assim. Peraí, de novo. Agora vai. E eu louvo a Deus pela sua vida, assim, que o Senhor te use muito. Eu tenho certeza que tudo que você tem vivido, que já é muito, mas é um começo. E eu Amém. tenho certeza que depois dessa primeira fase, digamos assim, né, que é fazer uma base, vem muito mais, né? Amém. Você e o Rafa ainda têm, eu chamo de Rafa porque eu vejo muito pelo Insta, né? Mas você e o Rafa ainda têm uma caminhada muito Amém. longa. E eu tenho certeza que tanto a casa de vocês, aí eu tô falando de família mesmo, de dentro de casa, quanto essas crianças que passam pela mão de vocês e quem passar serão realmente ministradas Amém. por Deus. Em nome de Porque a Jesus. gente vê um caráter que é forjado em Cristo. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço de verdade. Que isso. Gente, pra você que tá nos assistindo, eu quero agradecer e realmente quero falar pra você que é do Rio ou às vezes é de fora, mas a nossa igreja é muito presente no YouTube, então assistam, levem os seus filhos, consumam esse conteúdo e realmente a gente precisa mudar a geração que a gente faz diante de Cristo, né? Os nossos filhos, os nossos netos, para que a gente realmente veja um futuro diante do Senhor. E o começo é neles, não é na gente que já está adulta. A gente tem uma continuidade, mas daqui a pouco são eles que vão estar na base do Isso aí. país. E a gente precisa dessa preparação. Então, que o Senhor te abençoe, te capacite e fique à vontade para entrar em contato com a Mari, com a nossa igreja, que seja um tempo realmente do Senhor alcançar você e sua casa. Deus te Amém. abençoe.